Idade Média, Europa Feudal, parte 2. Recapitulando, tá? E tenho certeza que essa divisão ela vai nos auxiliar muito para o vestibular e para as questões do Enem. Eu peguei todo o período da Idade Média e dividi em aula específica de islamismo, ok? Aula específica de Império Bizantino, que é a Europa, antigo Império Romano do Oriente, ok? Hoje, inclusive, nós vamos resgatar essa aula de Império Bizantino. E aí, a Europa Feudal, parte 1, que se dedicou basicamente, aliás, basicamente não, ela se dedicou totalmente a entendermos a constituição do feudalismo, desde do comitatus com colonato até chegarmos aos impostos dos camponeses, dos então servos, dentro do sistema feudal. Tá? Então, essa aula de agora não é a última aula da Idade Média ainda. Vai ter a Idade Média, Europa Feudal, parte 3, que eu vou deixar para o próximo momento. O que se dedica a essa aula da Europa Feudal, parte 2? É aqui que a gente vai falar da Baixa Idade Média. Então, a gente começa aqui nesse primeiro slide com essa iluminura de um cruzado, né? Então, já falar das cruzadas, esse movimento importante, religioso, político e social da Baixa Idade Média. Então, essa iluminura aqui seria de um cavaleiro medieval com uma cruz estampada no seu escudo, as armas em forma de cruz, ali perseguindo, então, um árabe, né? Então, para a gente lembrar que pé que nós estamos nessa matéria, esse mesmo slide eu coloquei na outra aula, para a gente simplificar as duas divisões mais básicas da Idade Média e da Europa feudal. Tá? Então, do século V ao século XI é o que a gente chama de Alta Idade Média. E nós já vimos isso. Então, nós vimos o quê? O colonato e o comitatus, a expansão islâmica, a fragmentação do Reino Franco, aquela aula que eu falei do Pepino, do Carlos Magno, e a consolidação do feudalismo. Ok. Essa Baixa Idade Média, então, vai do século XI ao século XV. Nós vamos falar nessa aula específica de cruzadas, peste negra, renascimento comercial urbano e iniciarmos um pouco da formação dos Estados nacionais na Europa, então países das monarquias nacionais da Europa. Não vou me adentrar muito nesse assunto, porque o tema da última aula de Idade Média, já quase Idade Moderna, um pouco Idade Moderna, é justamente a formação desses países com as expansões marítimas, tá? E aí a gente dá início ao renascimento cultural e científico para a gente dar início à Idade Moderna. Então, para a sequência, esse mesmo slide também tem na outra aula de Europa Feudal 1, para a gente lembrar o seguinte, à medida que o comércio ia diminuindo, né, a gente vê nessa linha vermelha aqui, então começa aqui, lá no Império Romano o comércio estava aqui alto, tá, ó, o comércio vai diminuindo, toda a formação do feudalismo, ele está aqui, ó, o feudalismo se formando e as relações comerciais diminuindo. A gente está nessa parte da aula aqui, que vai acontecer o quê? O apogeu, o máximo da Idade Média, que foi falado. Os senhores feudais, a Igreja Católica como clero secular e clero regular, os camponeses, os feudos, a cerimônia de suzerania e vassalagem. E aí, então, a gente vai entender as condições nessa aula para a gente ter esse declínio do feudalismo e automaticamente essa ascensão do comércio, tá? Esse retorno do comércio que até a gente vai falar nessa aula que a gente conhece como renascimento comercial e, consequentemente, urbano, tá? Então, o que vai acontecer? Qual é o nosso primeiro tópico da aula? São as cruzadas. Antes de entrar diretamente nessa ideia das cruzadas, a gente falar um pouco especialmente da Igreja Católica nesse ponto de vista e dos senhores feudais, é importante a gente entender o seguinte, a Idade Média estava consolidada na Europa feudal, estava ali, estava acontecendo, tinha os feudos. O que acontece? Estava tudo até que legal, a produção estava acontecendo, teve um tanto de inovações significativas de técnicas, inclusive de arado, de construção de moinhos, e essa estabilidade que causou no apogeu, no máximo do feudalismo, ela levou até em condições assim interessantes de um aumento populacional e até, por incrível que pareça, de acordo com as fontes históricas, um aumento na expectativa de vida. Tá, vamos empolgar. A expectativa de vida era em torno de 25 anos, foi para 35 anos. Ok, tá? A gente pensar em Idade Média, viver até 35 anos, ó, legal. Tá? Então, quer dizer, houve uma estabilização da sociedade feudal como um todo. O que acontece? Aquelas cerimônias de investidura de nobres com nobres, um suzerano dividindo o seu feudo com o seu vassalo com outro vassalo e sendo suzerano.
E quando começa essa fragmentação das terras, vai acontecer de muita gente ficar sem terra. Tanto os nobres ficam sem terra, porque é o primogênito que herda os feudos, quanto os camponeses também vão começar a ficar sem terra. Então vai ter um aumento populacional em que os senhores feudais, para os senhores feudais é interessante, e para a Igreja Católica é interessante, que esse aumento populacional ele seja, de certa forma, resolvido, de certa forma, redirecionado. Então nós precisamos de terra para colocar essas pessoas, tá? Então, ao mesmo tempo que tem essa estabilidade, acontece de ter, e essa melhoria na situação econômica das pessoas, acontece de ter pessoas que não vão ter onde, não se encaixam ali, naquele quadro que a gente traçou na última aula. Tá? Nesse meio tempo, aconteceu ali na que a gente chamou da Península Arábica, muito próximo de Jerusalém, inclusive, a expansão do islamismo a partir do século VII, com Maomé, depois século VIII, os seus sucessores. Então, o que acontece? As cruzadas, ela cai como uma luva nesse momento, com uma solução para essa questão da Idade Média da Europa feudal. Por quê? Se está faltando terra, o que vai acontecer? Os próprios feudos vão começar a disputar entre si essas terras, essas condições. Os próprios nobres vão começar a. Mas por que então a sugestão é por que disputar terra com a própria Europa feudal se é possível conquistar outros territórios, tá? Que não estejam nas mãos de reinos cristãos e estejam nas mãos de reinos árabes. E aconteceu que, com a expansão islâmica, uma série de batalhas foram travadas e uma série de encontros catastróficos entre árabes islâmicos, melhor dizendo, e cristãos aconteceram de maneira a ter muitos cristãos mortos e também muitos árabes mortos. Os árabes tiveram sucesso em alguns lugares, como a Península Ibérica, mas não tiveram sucesso em outros lugares, como na França. Então, existe essa possibilidade qual? Que você oferece, então, uma opção a essas pessoas que estão deslocadas da nossa, então, sociedade feudal da Europa ocidental, tá? E aí, então, qual que é a ideia das cruzadas? Ela surge como um movimento, primeiramente, religioso, tá? Mas ela é só religioso? Não, a gente vai entender, esmiuçar aqui esses tópicos que caem no vestibular sobre as cruzadas. Porque é o seguinte, para eu ter uma cruzada, eu preciso que o Papa convoque e o Papa autorize e que o Papa chame os seus fiéis para isso. Vamos lembrar da nossa pirâmide da sociedade. A Igreja Católica, em primeiro lugar, são os que oram. A nobreza são os que guerreiam. E os camponeses são os que trabalham. Então, nesse primeiro momento, é muito interessante para a nobreza e para as cruzadas, porque são esses nobres que não são herdeiros que vão tentar conseguir um pedaço de terra ali para si. Nesse caminho, nesse trajeto que a gente vai ver adiante o mapa da Europa até Jerusalém, existe uma galera de terra ali, territórios para eles conquistarem. Né? Só que simplesmente vai ser dito que vai ser conquistado terra e que vai conseguir essa motivação? Não. É uma motivação muito maior de acordo com a mentalidade, então, da Europa feudal. E qual que é a motivação? Uma motivação de fé. E qual que é a justificativa principal? A justificativa principal é que nós vamos estar em combate de fé para conquistar novamente o que a gente chama de Terra Santa. E para isso nós precisamos ir porque nossos irmãos cristãos estão passando aperto com os árabes que estão conquistando, matando a galera lá mais próxima dessa região do Santo Sepulcro. Então, para eu ter uma cruzada, um papa precisa. Tem um monte de movimentos que vai para Jerusalém, tá? Oficiais, isso é importante, grifa isso, grava isso, põe na geladeira, tá? Põe lá na parede. Oficiais, a maioria dos historiadores entram no consenso que foram 8, tá? Mas existiram muita gente indo da Europa feudal para Jerusalém. Teve a Cruzada dos Mendigos, a Cruzada das Crianças, cruzadas que são movimentos assim de pessoas que se organizaram para ir e para lutar contra os então perseguidores da fé, né, os árabes. Mas para ser oficial, como documento histórico, é a igreja que tem que se convocar. Então, vamos lá. Quando foi a primeira convocação? Foi num concílio, numa reunião de cardeais, isso que significa a palavra concílio, quando os mais altos cargos da Igreja Católica se reúnem em 1095, tá?
E aí o Papa Urbano II, ele chamou num discurso não só para a igreja, mas um discurso bem caloroso para as grandes massas, inclusive, tá? E aqueles camponeses que não tinham acesso a se tornar nobres, a se tornar cavaleiros, os camponeses não podiam, devido à falta de mobilidade social, vem nesse momento também uma opção. Eu estou aqui passando fome, estou aqui sem ter terra para trabalhar, eu sou filho do filho do filho do filho do servo que está aqui nesse pedacinho de terra. Eu vejo uma opção de ir lutar em nome de Deus. Então, quais são os objetivos e qual que é a sacada aqui? Oferece a salvação. Meu filho, se você for para a cruzada e morrer, você vai para o céu. E aí entra uma galera de gente que se achava pecador, que vai tentar conseguir isso. E isso, nesse contexto, entra uma palavrinha-chave que se chama indulgências. Ou seja, a igreja dá o perdão de Deus para aqueles que forem conquistar esses territórios até chegar em Jerusalém. O segundo tópico, também religioso, é justamente a libertação do Santo Sepulcro. Tá? Você vai querer tirar Jerusalém, que estava já há um tempo nas mãos dos árabes, e colocar nas mãos do reino cristão, e sobretudo o reino cristão católico da Igreja Católica Apostólica de Roma, porque nós vimos na outra aula que existe a Igreja Ortodoxa, que também veio da origem do catolicismo, tá? Mas que é a sede em Constantinopla, atual antigo Bizantino e atual Istambul. Então, esses dois primeiros tópicos, oferece a salvação e a libertação do Santo Sepulcro, é o que a gente colocaria, então, numa questão política, numa questão religiosa. Mas aqui vem uma questão política e econômica. Esse problema de terra, então, você vai ter uma expansão e você pode dividir essas pessoas nesses lugares, ok? Para os seres feudais. E há uma reabertura do Mediterrâneo. Mas quando o Mediterrâneo está fechado? O Mediterrâneo fechou aquela parte do Bósforo com o Império Bizantino, que então estava vivo, o Império Romano do Oriente estava vivo na figura do Império Bizantino, tá? E estava ali com as suas relações comerciais junto com a Ásia, e ao sul, ali no norte da África, tinha expansão islâmica. Então não tinha como comercializar ali no Mediterrâneo. A Europa feudal estava isolada desse movimento de comércio. Então tem esses objetivos. Você, com a justificativa de Deus, você consegue, em nome de Deus, suprir essas questões religiosas, políticas e econômicas, tá? Eu peço licença para vocês, eu fiz questão de trazer para essa aula um trecho justamente de uma apostila do sétimo ano, do ensino público, quando nós usávamos esse material. É muito difícil de achar esse texto, até inclusive eu trouxe o recorte da própria apostila. Mas eu acho interessante, coloquei aqui o acesso certinho, tá? Eu acho interessante porque mostra justamente a mentalidade de quem ouve aquele discurso e se reveste de uma verdade, de motivação cristã para você ir nas cruzadas, tá? Então, olha só, é o Papa Urbano II nessa primeira cruzada, chamando o pessoal nessa reunião que eu falei, tá? Olha só. Caríssimos irmãos, eu, Urbano, então é o Papa falando, portando pela misericórdia de Deus a tiara apostólica, quer dizer, por misericórdia de Deus eu estou usando a coroa apostólica, a tiara, em nome de Deus, e supremo pontífice, quer dizer, o pai, o chefe de toda a terra, eu venho até vós, servidores de Deus, encarregado em desvendar-vos os ensinamentos divinos. É urgente, olha que legal aqui, ó. É urgente socorrer aos nossos irmãos do Oriente, que esperam a ajuda tão necessária e tantas vezes já prometida. Os turcos, olha que interessante, e esses irmãos do Oriente, sim, é Império Romano do Oriente, Império Bizantino. Os turcos e os árabes atacaram-lhes, assim como muitos dentre vós ouviram relatos, e invadiram as fronteiras da Romania até aquele local do mar Mediterrâneo, chamado Braço de São Jorge, aumentando mais e mais as suas conquistas nos territórios cristãos. Eles já os venceram 7 vezes em batalhas, matando ou fazendo grande número de prisioneiros. Meus cachorros do vizinho aqui estão enlouquecidos, gente. Espera aí. Destruindo as igrejas e devastando todo o país sob domínio cristão. Por isso, olha essa parte que interessante. Por isso, eu vos instruo e conjuro. Olha que chique. Não em meu nome, mas em nome do Senhor.
Vós, arautos, a palavra arautos é anunciadores. Vós, arautos, vós, anunciadores de Cristo, a conclamar sem cessar, quer dizer, a chamar, a invocar sem cessar os francos de todas as classes, caminhantes e cavaleiros, pobres, olha camponeses, e ricos, olha os senhores aqui, feudais os nobres, apressai-vos em assistir. Assistir é ajudar, tá? Dar assistência. Apressai-vos em assistir, em ajudar, em dar assistência aos adoradores de Cristo, porque ainda há tempo, e expulsar para longe das regiões onde impera a nossa fé essa raça ímpia dos devastadores. Falo àqueles que estão presentes e clamo aos ausentes. Né? Então ele está falando, vocês que estão aqui, viram que a gente se reuniu no concílio de Clermont, estou contando para vocês aí, povão. Tá? Então vocês que estão aqui estão sendo chamados para ir lutar. Mas, e também os que estão lá longe, passem essa mensagem. Tá? Deus vai perdoar os pecados, Deus vai dar terra, vocês vão ter condições melhores de vida se vocês forem lá para ajudarem esses irmãos cristãos das mãos dos árabes. Mas olha só, eu falo, mas é Cristo quem ordena. O nome de Cristo aqui, ó. Quanto àqueles que partirão para esta guerra santa, se perderem a vida, seja durante a viagem por terra, seja atravessando os mares, seja combatendo os idólatras, todos os seus pecados serão perdoados imediatamente. Eu o ordeno em virtude da autoridade da qual fui investida por Deus. Tá? Esse discurso ele é um pouco grande, então a própria pessoa que fez o material São Paulo Faz Escola já cortou devidamente aqui para nos dar assim, uma visão geral de como que foi, então, para a população essa notícia de irmos para a cruzada, irmos no movimento, então, para resgatarmos nossos irmãos das mãos dos ímpios, tá? Olha só, gente. Então, é importante a gente entender esse movimento dentro do ponto de vista econômico de expansão territorial, dentro do ponto de vista econômico de reabertura do Mediterrâneo, e expansão territorial também é ponto de vista político, tanto dentro de um ponto de vista político, de aquelas pessoas que não têm terra, da nobreza e que é terra, de um ponto de vista religioso, aquele que está todo assim, crente na fé, que precisa ajudar mesmo, e é Deus que chama, é Deus que exorta, então eu vou porque eu sou obediente, aquele que está miserável, que nem é tão fanático, nem tão crente, mas quer ir para poder... Então, quer dizer, esse movimento cabe a vários tipos de pessoas, tá? Cabe, assim, em várias situações e é resposta a uma série de problemas da Idade Média. Qual que é o problema? Que a gente vai ver no final das cruzadas. A Igreja Católica e os civis feudais, nessa ânsia de aumentar o seu poder e suas terras, ela vai acabar dando uma coisa que é importantíssima para aquela população que vivia nos feudos. O que é essa ferramenta importante? Essas pessoas vão conhecer outras culturas, vão conhecer outras formas de vida, vão conhecer outras formas de negociação, e é isso que vai acabar por si só sendo um grande tiro no pé, porque vai dar outras formas de vida que vai de conseguir organizar a Europa feudal, que vai, de certa forma, tirar até o poder da Igreja Católica e dos próprios senhores feudais mais adiante. Tá? Então tá aqui o nosso mapa, aqui as 8 cruzadas oficiais, como eu disse, né? Então, aqui parte aqui, né, da Europa como um todo. E aí, olha só, é aqui que eles querem chegar. É importante lembrar que essa região aqui, a gente já falou, é a Península Arábica. Tá? Desculpa, essa região aqui é a Península Arábica, aqui embaixo. Aqui está a África. Aqui, ó, nosso Império Bizantino. Então, Jerusalém está bem no olho aqui do furacão. Eu tenho que fazer mais um adendo, mais uma observação, que Jerusalém ela é um foco religioso importante até hoje. E eu falo já claramente por quê. Nós falamos na aula de islamismo das três grandes religiões monoteístas. Então, os judeus, que eu considero a mais antiga e a que deu origem às outras duas. O cristianismo, que é mais conhecido por nós, nossa sociedade ser cristã, e o islamismo. Tá? O judaísmo, Jerusalém é importante porque é lá que eles surgiram. Jerusalém é judaica. Jerusalém é uma sociedade feita dentro do judaísmo. Teve aqui as muralhas do rei do Templo de Salomão, que é lá, por sinal, que tem a peregrinação dos judeus para fazer suas orações. Mas para o cristianismo, Jerusalém também é importante, porque foi lá em Jerusalém em que Jesus morreu. Não que Jesus nasceu, mas que Jesus morreu e ressuscitou e ficou 40 dias e foi para o céu.
aqui no monte em Jerusalém. Então tem muitos lugares importantes aqui para fazer peregrinação para os cristãos. Mas não contente, o nosso Maomé, que esteve no islamismo, também morreu aqui, galerinha. E segundo a tradição dos islâmicos, além de ele morrer aqui, ele ressuscitou aqui e também foi para o céu no monte. Subiu lá no monte e foi para o céu aqui. Então, por sinal, quando você vai para Jerusalém, tem uma vista que é muito interessante, que da Praça Central você consegue ver o Muro de Salomão, você consegue ver uma das catedrais cristãs católicas importantes, agora não me recordo se é da Natividade de Cristo ou do Santo Sepulcro, mas dá para ver essa catedral grande, e mais ao fundo dá para ver uma mesquita enorme que fica em cima assim, desse suposto monte que Maomé ascendeu ao céu. Né? Então, as três grandes religiões monoteístas até hoje olham para Jerusalém como uma região de Terra Santa, para as três, tá? Sem contar todo o rolê que tem na disputa entre, que a gente chama de palestinos, mas que são os islâmicos, com os judeus. Depois a gente vai ver isso adiante por causa da questão territorial, que se juntou, se formou depois com a criação do Estado de Israel. Tá? Mas enfim, Jerusalém é o palco, então, desse objetivo. Só que olha só, chega aqui, olha quanto que tem de andar aqui por aqui. Então são meses de caminhada. Vai ter depois um momento de reabertura do Mediterrâneo. Então começa aqui, olha só, essa cruzada sétima já está aqui pelo Mediterrâneo, olha que interessante. Né? A oitava já está pelo Mediterrâneo. Então, mas as primeiras tinham que sair aqui, e aí aquelas tropas indo marchando, levando armas, levando armaduras, tendo que parar por aqui, e aonde parava fazia um povoadinho para fazer a comidinha, e aí já ficavam tendo uma hospedaria por aqui, e aí isso vai ser muito importante depois para o próximo momento, que são dos renascimentos, que é do renascimento comercial urbano, tá? Vamos falar das cruzadas. Das 8, eu destaco 3 aqui, tá? Eu destaco qual? Das oficiais, tá? A primeira cruzada eu destaco porque foi a que chegou em Jerusalém. Ela consegue tomar Jerusalém. Não fica muito tempo nas mãos dos cristãos, mas consegue e chegou lá em Jerusalém. Ok. A terceira cruzada eu destaco, já cai em questão de vestibular, porque é a chamada Cruzada dos Reis. E foram 3 reis importantes levando lá as suas tropas de seus povos significativos ali, né? Respectivos. Então foi o Filipe o Belo, o Ricardo Coração de Leão, que é um dos mais importantes, que é o da Inglaterra, e o Frederico Barba Ruivo, tá? Qual que é a importância dessa terceira cruzada e por que eu ressalto ela? Porque, como eu disse, na primeira cruzada eles chegam a Jerusalém, mas já na segunda os árabes conseguem de volta a Jerusalém, tá? Mas aqui, ó, o Ricardo Coração de Leão consegue ter uma conversa muito legal. Então, assim, as planas, ele era muito inimigo do Saladino, que era então um dos principais generais islâmicos ali que estavam na frente da tomada de Jerusalém. Mas assim, nos bastidores eles têm umas conversas interessantes, existem muitos relatos deles trocarem ideias, trocarem experiências e trocarem umas ideias legais. E esse contato permitiu com que, tudo bem, Jerusalém está na mão dos islâmicos, mas eles permitem livre acesso aos lugares santos. Então o cristão pode entrar em Jerusalém para fazer as suas orações nos então chamados lugares santos para os cristãos, que onde hoje a gente chama de Santo Sepulcro, a Catedral da Natividade, o lugar lá de Nossa Senhora, o lugar onde Jesus foi crucificado, que é a Gólgota. Então você pode fazer isso aí. Já é uma abertura interessante. E a quarta cruzada, a gente já falou dela, tá? Na aula de Império Bizantino eu falei dessa cruzada. Ela é chamada de Cruzada dos Mercadores de Veneza. Por que essa cruzada ela cai? Porque essa cruzada ela junta a ideia das cruzadas em si com a ideia do enfraquecimento de Constantinopla. Porque a gente tem que lembrar que teve o cisma da Igreja Católica em 1054. Tá? Então a gente já viu essa aula em Império Bizantino. Em 1054, a Igreja Católica se separa e se torna Igreja Católica Apostólica Romana com capital em Roma. Igreja Católica, Igreja Ortodoxa com capital em Constantinopla, tá? Com sede em Constantinopla. Então, em Roma é um papa, em Constantinopla é um patriarca. E a gente viu algumas diferenças. Em Roma tem imagens, em Constantinopla tem desenhos. A gente viu a capital de Santa Sofia. Mas assim, é muito profundo essa divisão de doutrinas, tá? O Papa,
Estava louco. Né? Isso foi em 54, e o Papa Urbano II em 95, muito perto ali desse cisma. Em 40 anos, né, tinha acontecido essa divisão. Então, os papas ali posteriores, né, não só Urbano II, porque nós estamos na Quarta Cruzada, então já não era mais ele. São anos essas lutas, entre espaço entre uma e outra. Estavam assim querendo ter de volta esse lugar. Mas ali, para chegar até Jerusalém, obrigatoriamente tinha que ter passagem aqui por Constantinopla. E sim, Constantinopla ajudava e dava passagem para poder chegar aqui em Jerusalém. Mas o problema foi realmente nessa Quarta Cruzada. Que aconteceu o quê? Eram os mercadores de Veneza. E o que eles fizeram em Constantinopla? Já falei na aula de Império Bizantino. Houve uma onda, isso já é 1200 e tanto, tá, gente? Houve uma onda de saques em Constantinopla. Eles tomaram a cidade. Eles não destruíram a cidade, mas eles tomaram a cidade numa onda de saque, meteram terror lá, pegaram o que podia, pegaram principalmente a possessão do mar Mediterrâneo para eles. E olha que interessante, são mercadores, são comerciantes de Veneza. E aí já acende uma lampadinha na nossa cabeça, pensando que Veneza é uma das principais cidades romanas quando a gente estuda os comércios, daqui a pouco, na sequência, tá? E aí, duas coisas acontecem nessa cruzada. O fortalecimento das cidades italianas para o comércio, com a reabertura do mar Mediterrâneo, e o enfraquecimento do Império Romano do Oriente, tá? É a derrubada do Império Romano do Oriente? Ainda não. O Império Romano do Oriente vai ser derrubado, vai ser tomado pelos árabes turcos do Império Romano, do Império Otomano, árabe turco, em 1453, quando vai dar fim, historicamente, didaticamente, à nossa Idade Média e início à Idade Moderna. Tá? Mas é muito importante, então, porque é o enfraquecimento de Constantinopla e a reabertura do mar Mediterrâneo, dando condições econômicas para Veneza. Tá? Veneza e Gênova, vamos destacar, enfim, como grandes cidades comerciantes. Tá? Isso tudo dentro de um contexto de cruzadas. Tá? Tem um filme para assistir, ele não, eu gosto muito de filmes, vocês me conhecem, sabem disso. Não é um filme rápido e ágil, eu até acho assim, umas falhas grandes de roteiro. Aquele ator que fez Piratas do Caribe, o Orlando Bloom, mas ele é interessante assim, ele fala justamente da Segunda Cruzada, né? Que até o rei de Jerusalém é cristão, ele tem lepra e tal. Mas é interessante porque mostra assim, esse cerco de Jerusalém, mostra as armas, mostra a ideia das pessoas terem esse medo, esse temor de Deus, essa vontade de salvação. Então, como um contexto, é interessante assistir esse filme. E o filme é bem curioso, o nome que é igual, chama As Cruzadas, tá? É um filme legal de se assistir, um pouco lento, né, confesso, não é didático, mas é interessante para você ter uma visão do dia a dia, do rolê ali. Inclusive, ele foca muito na cidade de Jerusalém e quando eles foram cercados no cerco de Saladino, que reconquista na batalha do cerco da cidade específico, os cristãos são derrotados. Mostra-se. Isso é bem interessante, tá? Ok, essas são as principais, então, cruzadas, que caem em vestibular corriqueiramente. A primeira chega a Jerusalém, a terceira é a reabertura de acesso aos lugares santos, e a quarta dá um chapéu no Império Bizantino, saca lá as principais cidades do Império e reabre o Mar Mediterrâneo. Vamos então às consequências das cruzadas. Uma das consequências que eu não coloquei aqui, gente, é interessante entender que não tem um vencedor específico, tá? Até hoje tem um debate de quem pode, tem as autorizações, quem pode morar lá em Jerusalém, enfim, né? A Igreja Católica com certeza não conseguiu ficar ali, né, porque ela queria, a sua sede mantendo ali, não conseguiu crescer o seu poderio ali sobre aquela região do Oriente, né? Mas teve sim uma consequência religiosa de conseguir mais acesso aos lugares santos, né? Mas vamos então às consequências econômicas e políticas. Então, criou-se entreposto comercial entre Europa e Oriente. Então, tem ali uma troca de mercadoria muito grande agora entre a Europa e o Oriente, até porque foi tomado ali a passagem por Istambul, atual Istambul, né, que então era Constantinopla, ali para o canal do Bósforo. Foi reaberto o mar Mediterrâneo.
né? Então, por consequência, coloca ali, ó, Gênova e Veneza se tornaram os principais centros comerciais da Europa, né? E por fim, as rotas terrestres e as rotas marítimas do comércio europeu, tá? Então, o que acontece? As cruzadas, elas duram em torno de 200 anos de guerra, assim, né? Então, o que acontece nesse período de cruzadas? A mentalidade, como eu disse no começo, a mentalidade do povo, da sociedade medieval, ela modifica muito. Porque então tinha aquele plano para viver, né? Aquela ideia do feudo. Ah, mas eu não vivo em feudo, eu vivo fora do feudo, tal. Mas ali é aquela rotina, aquela coisa, aquilo que tinha para se ter, para se viver. Quando você começa a ter um outro grupo e outras possibilidades, né? Inclusive de comércio, inclusive de dinheiro, de ascensão de classe social, né? Você já não consegue mais ter uma Europa feudal naqueles moldes dentro da asa do senhor feudal e do clero católico, né? E aí então já parte para um momento que a gente vai chamar de reabertura do comércio. E esse comércio que vai fazer então o grande renascimento das cidades, né? Então, como consequência imediata da cruzada, eu coloco, além dos outros anteriores, eu coloco aí o renascimento comercial e urbano, né? Então, o que aconteceu? Teve uma reabertura do Mediterrâneo, como eu disse no slide atrás. O que aconteceu? A relação do Oriente com o Ocidente, ela esteve, com certeza, muito mais estreita agora, muito mais assim, como que eu posso dizer? Corriqueira. Aquilo que era difícil de se comercializar, como as especiarias, agora, depois a gente vai ver que vai ser grande alvo das expansões marítimas, mas as especiarias agora são algo que se pode comercializar, né? E aí acontece que há um crescimento das feiras. Então, as feiras medievais, elas são famosas por elas serem sazonais, de tempo em tempo. Só que como tem muito mais coisa para se comercializar, não só feiras no sentido de alimentação, pelo contrário, mas nessas feiras também tinham móveis para serem vendidos, tinham serviços a serem prestados, né? Então, começa a ter menos prazo, mais que quase que o cotidiano já com feiras, então você começa a fazer essas feiras em lugares específicos e aí a gente começa a formar os burgos, né? Então os burgos eles nascem como de início ali meio que protegido meio nas muralhas onde se colocam as feiras, né? Onde se colocam os comércios. Antes era de tempo em tempo, então começa a ser mais corriqueiro, então começa a ficar quase que sempre tendo aquele comércio, então se forma ali burgos basicamente do lado de fora do palácio, das fortificações do castelo. Mas depois começa isso, começa a se alastrar, né? E então existem cidades inteiras chamadas de burgo, né? Existem cidades inteiras que são formadas próximas às pontes. Então você começa a ter uma nova mentalidade e aí surge uma nova classe social. Óbvio que vocês já sabem de classe social que eu estou falando, que é justamente a classe social que inicia-se meio pobre, inclusive, comercializando ali o que dava. Depois ela vai se tornando as potências das classes sociais, que vai chegar na Idade Moderna, a gente vai falar muito dela, como principalmente na Revolução Industrial, que é a burguesia, né? Então, a mentalidade da Idade Média, ela começou já a a declinar daquela mentalidade da cristandade, daquela mentalidade assim voltada para o medo de inferno e salvação, enfim, e começa a ideia de comercializar, uma ideia de voltar a condições, de almejar melhores condições de vida. E aí surgem duas palavras importantes. Uma que é a corporação de ofício, que seriam os grupos daquele ofício, tá? Por exemplo, assim, o grupo do chaveiro, o grupo do carpinteiro, o grupo, de repente, do dentista, né? Que não era dentista, era barbeiro, não existia dentista, mas o barbeiro era responsável por cortar as unhas, por arrumar os dentes, ou seja, arrancar os dentes, por fazer o cabelo. Então, essas corporações de ofícios são aquelas que vão ter o artesanato ali e tal, e são aqueles que são responsáveis a passar o conhecimento de como fazer aquele ofício, como fazer aquele trabalho para o outro, né? Então elas são fundamentais para existir esse primeiro momento aí de nascimento dessa nova realidade dos comércios. E as ligas hanseáticas eram justamente as ligas
quando fala liga, tem que pensar em monopólio. Então, por exemplo, assim, vai ter os monopólios dos caras que fazem móveis. Por quê? Porque eles vão tabelar. Eles vão tabelar para que eu faça um móvel do mesmo, e venda do mesmo valor que o outro também faça um móvel, e assim dá condições de competitividade. Então, as ligas asiáticas, elas são para ditar as normas daquela especificidade, daquele tipo de comércio a realizar pela burguesia, né? Então, eu faço, de repente, tecidos de linho, minha turma demora 3 meses para fazer, mas abastece a corte e tal. Enfim, é bem artesanal. Legal, eu vendo aqui o valor que é taxado pela Liga Hanseática, tá? Então, essas duas situações de corporação de ofícios e ligação hanseáticas, a gente está falando do quê? De profissões, de economia, de uma volta, inclusive, de muito maior de utilização de moedas como troca, não só mais mercadorias, ou quase só mercadorias, né? Porque a gente já falou na primeira aula que não é que acabou a cidade, que acabou o uso de moedas, mas ela diminuiu grandemente naquela formação do feudalismo. Então, em grande parte se ruralizou, né, formando-se o feudos e as trocas eram feitas em espécies. E agora volta-se a ideia de moedas, tá? Então, o renascimento comercial urbano é essa resposta direta às cruzadas. Por quê? A parte territorial foram se fazendo territórios, foram se fazendo cidades ao longo dessas marchas para o Oriente. Assim como foi feito em várias cidades, aqui inclusive Capão, para se chegar no sul para comercializar a carne dos tropeiros, foi feito cidades como Tapetininga, São Miguel Arcanjo, Capão Moito, porque você vai parando com aquele grupo de pessoas e vai se fazendo ali, naquele lugar, condições para ele descansar, condições para comer, condições para comercializar, e aos poucos as cidades vão saindo, vão surgindo. Algumas cidades novas, algumas cidades que estavam meio abandonadas, elas voltam a ter força nesse momento, mas o que é importante dizer é que isso acontece, essa volta da cidade, esse surgimento das cidades acontecem porque o comércio ganha um novo fôlego, um novo respiro com essa ideia como consequência direta das cruzadas. Tudo bem? Tá, pra gente ir terminando essa aula, a gente não pode ver também como consequência, inclusive, desse fôlego, essa volta, dessa reabertura do Mediterrâneo, dessas trocas marítimas, venha o que está muito propício para esse momento, é o nosso estudo de peste negra. A gente fala que a peste negra ela matou 1/3 da população da Europa, tá? Na próxima aula eu vou falar um pouquinho disso também, mas a gente tem que saber que não foi só a peste negra que matou 1/3 da população da Europa. Foi a peste negra, sim, mas ela também estava aliada ao que a gente vai chamar de Guerra de 100 Anos, tá? Que é a constituição de França, entre França e, até então, que vai se tornar França e Inglaterra, né? Mas a peste negra, ela é muito legal de se estudar e tem muito a ver com a gente. Até eu coloquei aqui essa imagem de um médico da época, né? Porque eles estavam lidando com a peste negra do jeito que dava para lidar, né? Então, essa aqui era máscara para se prevenir, que era um instrumento que colocava fogo no bulbo, né, nas feridas. Por que a peste, o peste, o nome original dela, o nome popular então é peste negra, porque surgiu então o que a gente chama de bulbos, que aqui, ó, bubônica, o nome dela original é peste bubônica, o nome dela científico, porque ela é transmitida por ratos, na verdade por pulgas que estão no rato, né? E a primeira coisa que ela manifestava, ela nascia umas bolinhas, tipo umas ínguas, uns bulbos. Bulbos são bolinhas embaixo da pele, nas partes moles. Então começavam na virilha, embaixo das axilas, e quando você via, estava o corpo tomado dessas bolas. E elas eram bolas de gordura de pus, se inflamavam, né? E elas ficavam pretas, então ela dava um aspecto de podre para a pessoa, nascia no rosto, nascia, enfim. E aí teve várias justificativas para o porquê dessa peste. E uma delas, inclusive, era um castigo de Deus pelos pecados que foram cometidos ao longo das cruzadas, né? Enfim, mas o principal motivo de ter essa peste bubônica é porque não havia na cabeça do medieval uma relação que, se você tiver higiene, você vai ter saúde. Então, esgotos a céu aberto, né? Aquela ideia do homem estar andando com a mulher. O homem coloca a mulher próximo da casa, na rua, e ele fica próximo da rua.
Deixa eu falar de novo. Então tá um casal andando, a mulher está do lado de dentro da rua, entre a rua e a casa, né? E o homem lá de fora. Por quê? Para proteger a mulher, porque existia aquilo de você pegar o seu pinico e jogar para fora, e aquela parábola do xixi, do cocô ia cair na cabeça do homem, para não cair na cabeça da mulher. Então tem toda uma questão de higiene ali, o céu aberto, o xixi, o cocô, os ratos, a comida, você não tinha noção de público, de privado, não tinha. Então, o que acontece? As condições eram muito precárias de higiene. A ideia, olha só, gente, se hoje em dia a gente está tendo essa aula, lutando para conseguir passar os conteúdos, né, nas nossas limitações IAD. Por quê? Porque a gente sabe que a questão do Covid-19, né, ou então o coronavírus, é justamente uma questão de higiene. Se você for, a gente vai ver o quanto que a gente está falando isso desde fevereiro. Né, eu falo o que para vocês? Quando eu comecei a dar aula, até eu era louca do álcool em gel, todo mundo me chamava, lembra, na escola municipal, ou então a profeta que fica falando das pragas que vão vir, e veio, infelizmente. Por que eu não posso dar essa aula para vocês presencial? Porque a gente baba, porque vocês babam, porque a gente vai pegar e morder a caneta, porque você passar a caneta que você mordeu pro seu colega, porque eu vou ficar ali falando na frente e é perigoso passar para vocês e a gente coloca a mão no olho. Então é uma questão de higiene. Então se a gente for ver, quando tipo assim, Covid-19, sempre falo que isolamento social, lave a sua mão, álcool em gel, lave o seu rosto, saiu, troca a roupa quando você chega na casa. Nossas atitudes de higiene, elas estão sendo a nossa arma de combate ao Covid-19, né? Então, se na Idade Média a peste negra, vamos falar a peste bubônica, ela foi responsável por uma morte, sim, foi até o nome dessa imagem é a festa da morte, né? Porque era assim, se pegou a peste negra, morreu, não tem o que fazer, não tem cura, né? Assim, eram muito pouco, muito raros os casos de pessoas que conseguiam assim se curar e, enfim, dependia muito do seu fator físico e tal, né? E quando descobriram que a questão era a higiene, então é a ideia de você colocar assim limites na questão do esgoto, começar a matar os ratos, até vem aquele conto do flautista, né, que toca a flauta e os ratos é baseado nessa ideia, para os ratos saírem, começa a se limpar, os médicos, porque o que acontece? Os grandes propagadores da peste negra eram sacerdotes, porque os sacerdotes eles davam uma unção para a pessoa que estava viva, depois a pessoa morria, dava unção dos enfermos, depois a unção dos mortos, depois ainda ia para o enterro fazer lá o funeral. Os coveiros também eram grandes transmissores, né? Então, os médicos eram grandes transmissores. Então, quando começou a se descobrir isso, começou-se a mudar a forma de enterro, começou-se a mudar as formas de missa, começou-se a mudar as formas de oração. Né? Tanto é que hoje, infelizmente, olha, a gente está passando por um momento único. Essa matéria nossa, essa vida nossa vai ser matéria de história, matéria de sociologia, matéria de psicologia, os danos da saúde pública, os danos da saúde mental, né? Não tem culto, não tem missa, né? É recomendável que a gente não vá para não transmitir o Covid-19, né? Então, agora vamos pensar nesse cenário em 1300, nesse cenário em 1400, né? Muito que a gente está vivendo agora, assim, atrelado às condições da época, né? Na última imagem que eu coloquei aqui também, faz parte das leveduras da festa da morte, quando passou aquele caso do Equador, né, de corpos sendo deixados nas ruas por falta de funerárias, o colapso das funerárias. Teve o colapso do sistema público do Equador, mas antes disso teve, juntamente com isso, teve o colapso das funerárias no Equador com o Covid-19. Na hora eu me recordei dessas imagens, né, dos mortos largados aqui, né, assim, de não ter aonde levar esses mortos. Faz parte das iluminuras da festa da morte, né? Então, que nas caveiras aqui, a ideia do pânico, a ideia das pessoas aglutinadas, o outro empurrando aqui, né? Enfim, era uma situação realmente de caos e de terror, que é atrelado ainda à situação de guerra, né? Aí sim, um terço da população da Europa veio a morrer, né? Para terminar a nossa Idade Média, essa parte da Idade Média feudal,
falta falar do seguinte: com essas transformações das cruzadas, né, com essa reabertura do Mediterrâneo, que com Gênova e Veneza, aqui está aqui, Gênova e Veneza tomando frente como cidades mercadoras, né, e com essa classe nova surgindo, a burguesia, com o passar de poucos tempos, a burguesia vai ser a detentora do poder econômico aqui dessa região, ainda no fim da Idade Média. Mas aí é muito difícil comercializar por aqui. Por quê? Porque nós estamos falando de várias moedas, nós estamos falando de vários feudos aqui, nós estamos falando de cidades avulsas que dependem de um feudo. Então, quer dizer, tem um monte de empecilhos. Não existiam exércitos, existiam guardas do feudo, não guardas da sociedade, para a sociedade, não tinha ideia de nacionalidade. Então aqui começa a ter um problema sério para os burgueses comercializarem, problemas de perigos na estrada, moedas diferentes, línguas diferentes, territórios diferentes. Então, é nesse momento aqui, só fazer uma recapitulação, começamos a aula falando de cruzadas, né, as consequências da cruzada aqui, né, as consequências principalmente econômicas e políticas que vão levar ao renascimento comercial urbano, a peste negra que alastrou-se pela Idade Média. E falta só falar mais uma coisa da Idade Média aqui, da peste negra, que uma das possibilidades é que ela veio da Europa, a louca, do Oriente, pelos navios dos mercantes. Então ficava muito mais difícil de saber ainda a origem para onde ia essa peste negra por causa de trocas de relações comerciais. Então a gente passa pelo Covid-19 achando que está fazendo a roda, e a roda já foi feita há séculos atrás, né? Mas enfim, a questão de não poder parar o comércio, enfim, são questões assim muito atuais para nós. Sempre reservando o contexto de cada situação, tá, gente? E aí, por fim, a gente vai falar da formação das monarquias nacionais nos nossos países. Eu não vou adentrar muito em específico em estudos de caso, tá? Isso vai ficar para a última matéria de Europa Feudal, para a última aula. Mas aqui, então, o que acontece? Que a burguesia que ascendeu aqui, que conseguiu um poder de dinheiro, ela tem que fazer uma aliança. Ela vai fazer uma aliança com quem? Ela vai fazer aliança com os reis, os antigos senhores feudais, que vão começar a ser chamados de reis, né? Que vão ser chamados e vão continuar a ter um poder. Eles que mandam ali no seu território. Mas elas não têm tanto mais aquela questão de dinheiro. Então, o que acontece? As burguesias fazem um acordo com o rei, né? E qual que é esse acordo? Olha só, você entra com o dinheiro, eu entro com o dinheiro, eu banco os gastos da nobreza, eu banco os gastos da formação de um país e você autoriza, você dá o poder para que seja feito, então, aquilo que era chamado de feudos, aquilo que era chamado de condados, se tornem países, estados nacionais. E o que eu preciso para ter um país? Olha que palavrinhas-chave aqui que vai ser a nossa gênese do absolutismo, tá? Europeu. Então, precisa do quê? De uma centralização política, sim, na figura do rei. E a burguesia vai bancar isso. Uma legislação para aquele grupo, para aquele país que vai surgir, leis para aquele país. Uma mesma moeda. Para que a mesma moeda? Para facilitar o comércio, burguesia. Uma mesma língua. Por que a mesma língua? Porque ela é característica daquela região, ela que vai dar identidade à população e para facilitar o comércio da burguesia. Um exército profissional que cuide das ruas, que cuide das estradas, que dê condições dessas burguesias viajarem para fazer comércio. E uma unidade territorial. Tá? Então, é nesse momento da Idade Média, quase Idade Moderna, que a gente vai ter as formações dos primeiros países. Então, o que é essa sigla que ela é muito usada pelos professores de história? N igual a R mais B. Estado Nacional, que são os países europeus, é igual ao rei, que tem o poder para fazer, mas não tem condições, que se uniu com a burguesia, que lá daqueles grupos comerciantes agora se torna um grande e poderoso grupo com dinheiro, com poder aquisitivo, tá? Poder econômico. Então é um poder político que se une com o poder econômico e forma então aqueles feudos, começam a se transformar aos poucos em países. Legal? E qual é o primeiro país que surgiu na Europa? Portugal, tá?
Portugal é o primeiro país que vai ter condições com a Revolução de Avis em se tornar um primeiro país. Então, dentro do processo de reconquista da Península Ibérica das mãos dos árabes, se torna, então, o primeiro país, ó, o Marquinhos Tonico chorando, o primeiro país da Europa. Então, ok? Fica então fique então para a próxima aula as formações desses países, né, com estudos de caso, brevemente, até chegarmos às expansões marítimas, as nossas especiarias, para darmos início então à Idade Moderna. Tudo bem? Espero que essa aula tenha sido, apesar de longa como outras, espero que ela tenha sido clara e possa elucidar em alguns pontos específicos dos nossos vestibulares que estão aí batendo as portas, tá? Como vocês sabem, estou aberta a contato de vocês pelo WhatsApp, pelo telefone, pela Google Classroom. Estou à disposição de vocês, tá? Um forte abraço e até a próxima.